Está no ar mais um programa Mensagens de Luz, que aborda o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. Novamente aqui conosco tenho a honra e o prazer em receber Maria Aparecida. Tudo bem, Maria Aparecida? Tudo bem, Luiz? Boa tarde a todos. Para mim é um prazer é meu de estar aqui, né? Eu tenho a oportunidade de estudar, de aprender mais um pouquinho. Falando em estudar e aprender, gostaria inicialmente de ressaltar que na palestra da semana retrasada, Maria Aparecida tratou um pouco do tema que vamos abordar hoje, que é a respeito do excesso. Não é? Estamos no capítulo 73, intitulado Excesso. E ele se refere a uma fala de Jesus, não é? Isso. E a fala de Jesus é: pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Está lá em Marcos, no capítulo 8, versículo 36. Então, o que ele quer dizer? O que adianta eu ter tudo que o mundo pode me oferecer? Eu ganhar tudo e perder a minha alma, né? Porque eu não valorizo os bens espirituais, né? Então, de nada adiantaria nós termos todos os bens deste mundo, Porque todos os eles bens são da terra, transitórios, né? porque são transitórios. O que permanece é a alma. É a alma. No entanto, nós carecemos de bens materiais, não carecemos? Exatamente. É o que ele diz aqui no primeiro capítulo. Ele diz, primeiro capítulo não. Na primeira frase. Isso, na primeira frase, fugiu aqui. É que enquanto a gente está no corpo terrestre, é natural que a gente se preocupe, né? Em ganhar dinheiro para nossa manutenção. Isso é natural. A gente necessita disso. E porque a vigilância não exclui previdência, ele diz. Então a gente tem que ser previdente, né? Mesmo porque se a gente não angariar, pelo menos o nosso sustento, nós vamos cair na caridade, né? Depender de outras pessoas que nos sustentem, né? Então a gente tem que trabalhar para ter o nosso sustento, né? Porém, se nós cairmos nesta vaidade, se nós cairmos nos excessos dos bens materiais, o que isso significa? Porque Emmanuel diz dois defeitinhos, né? duas características bem negativas que dizem respeito ao excesso dos bens materiais. Então, mas antes dele falar desses defeitinhos, ele fala do apego ao supérfluo. Porque aqui o Emmanuel está nos chamando mais atenção para o apego. Então, mas Nem é tanto para o acesso. justamente esse apego que vai denotar as características que eu estou me referindo. Exatamente. Ele vai aflição e inutilidade. Porque o apego excessivo, nós não podemos esquecer que o apego ao supérfluo são os excessos. E é Você uma introdução, ele diz que é uma introdução à loucura. Exatamente, uma introdução à loucura. Porque você ter dinheiro não é mal. Em si, o dinheiro não é mal. É a gente que faz o mau uso dele. Você ter em excesso também não. Pode ser uma prova que você tenha que ter bastante bem materiais, né? Vai ser a sua prova, como você vai passar por ela. É o uso que você vai fazer dela. Aí ele diz, a gente tem que pôr atenção aonde a gente coloca o nosso apego. Então a gente se apega muito a bens materiais e isso pode nos levar à loucura. A pessoa muito apegada, ela começa a ficar desequilibrada, né? Porque ela só pensa naquilo. Só Apego pensa significa naquilo. isso, né? Significa um vício no dinheiro, né? E um vício Exatamente. na acumulação. Ele tem aquele medo de perder, né? O egoísmo, ele não quer doar. Então, isso pode levar ele à loucura. O apego excessivo, que ele está chamando a atenção. A gente tem que prestar atenção onde a gente está colocando o nosso apego, né? Não só em bens materiais, tudo, né? Em pessoas, em tudo a gente... E Emmanuel diz que se não caracterizar loucura, pode caracterizar aflição ou inutilidade. Porque tudo aquilo que você ajunta abusivamente, que você não usa, o Emmanuel, em todos os temas dele, está sempre falando que a gente tem ação, né?
Então, tudo que você tem que colocar em ação. Os bens que você adquire, você tem que gerar renda, né? Gerar renda, gerar empregos. Você tem que fazer alguma coisa com esses bens que você acumula, que você junta abusivamente. Porque se você não der uma destinação para ele, ele vai gerar aflição ou inutilidade. Vão ficar bens ali amontoados, inúteis, e vai te gerar aflição, aquele medo de perder, né? Porque aquele apego excessivo de perder tudo aquilo que você tem. Gente, nós temos exemplos de pessoas que falecem e deixam um colchão de dinheiro, não é? Estava acumulando aquele dinheiro. Não vale mais aquele dinheiro. Nem vale mais, não é? Teve uma cena de novela assim, foi? Já caiu até de uso. Então, depois, Emmanuel, ele nomina 4 defeitos de caráter que dizem respeito ao excesso, não é? Que são o orgulho, o egoísmo, a vaidade e a mentira. Porque ele diz, né, que patrimônios físicos sem proveito, ele não está falando só de você ter patrimônio físico, você ter patrimônio físico, tudo bem, mas sem proveito. Tudo tem que ter proveito. Porque nós não podemos esquecer que vivemos no mundo material, não é? Nós dependemos da matéria, né? Dependemos. Então, ele diz que esses patrimônios físicos sem proveito é isca de sombra, atraindo inveja e discórdia. Porque dependendo, você tem aquele monte de bens sem proveito, e dependendo das suas atitudes, não é que o outro é invejoso, é você que atrai esse tipo de atitude para você, né? De inveja e discórdia. Muitos vão pensar, uns com tanto e outros com nada. E discórdia, muitas vezes, na própria família, porque você tem tudo aquilo amontoado e não pode usar. E os herdeiros começam a brigar por aquilo. Exatamente. Então, ele gera inveja e discórdia. Inveja e discórdia. Inveja e discórdia. Alimentos guardados, valores a caminho da podridão. Vai se perder. Se você simplesmente guardar os alimentos perecíveis, eles vão apodrecer. Então, tudo que é em abundância é igual apodrece. Quando tem aí, fala que vai ter vai subir muito, vai ter uma inflação, as pessoas correm e somem com tudo do mercado. Não pensam ao egoísmo, não pensam que todo mundo precisa. Quem chegar primeiro, pega o que tem, né? E depois amontoa em casa e estraga. Não é isso que acontece? É isso. Então, leva à podridão. Roupa em desuso, asilo de traças. E não é só quem tem muita roupa. Às vezes, a gente olha muitos outros. Aqui ele está chamando a atenção para nós olharmos para dentro de nós mesmos. O que nós estamos amontoando? Não é olhar o outro, o que o outro amontoa. O que nós estamos amontoando? Porque às vezes a gente não tem... Eu conheci pessoas que não tinha nada, que vivia da caridade e ela tinha roupas amontoadas, que ganhava demais, e usava sempre as mesmas, caixotes de roupas. Para ganhar sempre mais. Amontoadas, não. Ganhava, amontoava, nunca usava. E quando queria ir na igreja, em algum lugar, ia pedir uma roupa para alguém que falava que não tinha. Com aqueles caixotes. Quer dizer, juntando traço e pulga. Ali naqueles caixotes. Mais então, uma não vez, é só quem tem muito. Caímos na inutilidade. Na inutilidade. Não é só quem tem muito, armários lotados, que tem muito dinheiro. Tem outros, então, por isso que todos nós temos que nos sempre olharmos. a reflexão para o Todos nós temos roupa em desuso no armário. Sim. Todos nós temos. Sim. Não só roupa. Aliás, se você tiver roupa em desuso em casa, temos o nosso bazar solidário que ampara o nosso projeto Mãos Solidárias, que doa cestas básicas a famílias carentes. Se você tiver, então, nos procurem, que a sua doação será muito bem-vinda. Então, aí ele fala também de demasiados recursos amoedados, né, que é tentação para os descendentes. Né? E aí, chegando lá no orgulho, no egoísmo, na vaidade e na mentira, ele fala que todo o excesso, né, todo o apego excessivo é parede mental, isolando aqueles que o criam. Então, aqueles que têm um apego excessivo, ele cria uma parede mental ao redor dele, do medo de perder, do orgulho, ele se acha melhor que os outros, porque ele tem bastante, porque ele tem mais, não é? Arrogância, que é o orgulho. O egoísmo. É uma parede, ele fala que é uma parede mental que ele cria ao redor dele. Que isola aquele que tem o excesso em cárcere. Ele mesmo se encarcera no orgulho, na vaidade, em todos esses. Orgulho, vaidade, mentira e egoísmo. E egoísmo. Porque o egoísmo, ele só vai pensar nos recursos próprios, nos interesses dele, né? Ele não vai pensar nos interesses do outro. O egoísmo não deixa.
A vaidade, ele fica procurando que as pessoas o vejam, né? Quem tem muita vaidade quer ser elogiado, né? É uma ilusão, ilusória, né? Então ele se encarcera aí no orgulho, na vaidade, no egoísmo e na mentira. Fica a reflexão, não é? De que o orgulho, o egoísmo, a vaidade e a mentira encarceram-nos. Encarceram. Muito Exatamente. bem. E a gente mesmo que se encarcera, né? Quando Nós a gente mesmos que tem nos todos esses encarceramos. Isso. defeitos, né? Você gostaria de fazer alguma consideração antes da nossa conclusão a respeito, que ele conclui divinamente a respeito da importância dos bens espirituais? Bom, e eu queria dizer só que, como eu disse, né? Nós todos, isso é uma reflexão para todo mundo, não é só para quem tem dinheiro em excesso. Então, para todos, porque a gente amontoa bens materiais de qualquer espécie, a gente amontoa, né? E tudo que está fora da gente, tudo que é material é transitório, tudo vai passar. Nós somos usufrutuários. Inclusive o nosso próprio corpo. Exatamente. Físico. Nós somos usufrutuários de tudo. Nós não vamos levar nada daqui, né? É como aquele ditado, o caixão não tem gaveta. Isso lá vem lá dos faraós, né? Os faraós acreditavam na reencarnação, mas que eles vinham voltar no mesmo corpo, que eles guardavam todo o tesouro, né? Nas gavetas lá dos túmulos. Sim. Né? Por isso que vem esse ditado aí, caixão não tem gaveta. Não somos meros... Porque naquele tempo tinha. Sim. Né? Somos meros usufrutuários dos bens da terra. Dos bens da terra. Nós não vamos levar nada conosco. Nós só vamos levar mesmo o que a gente angariar de bens espirituais. Né? E como Emmanuel conclui, então, a respeito dos bens materiais, Maria Aparecida? Dos bens materiais? Sim. Agarrar-se ao efêmero é prender-se à ilusão. Porque bens materiais são efêmeros, tudo é passageiro. Sim. Na verdade, eu quis dizer a conclusão dos bens espirituais. Materiais, mas ele conclui aqui também dos bens materiais. Agarrar-se, pois, ao efêmero, o efêmero é a matéria, né? É prender-se à ilusão. Sim. Agora, os bens espirituais, ele diz, mas todos os bens espirituais que ajuntares em ti mesmo, como sejam virtude e educação, constituem valores inalienáveis a brilharem contigo. Aqui o alhures, em sublimação para a vida eterna. Então, tudo aquilo que você desenvolve, as virtudes, não é você pegar o que você tem de material e ir lá e doar tudo. Não é isso que você vai angariar. Até na outra vez que eu falei, eu deixei a desejar. Aí, é você angariar virtudes, a aceitação, a compreensão, né? Perdoar, ser perdoado, é tudo, todas as virtudes. Isso é angariar valores para o espírito, né? Você se tornar uma pessoa melhor. Uhum. E esses são bens que ninguém vai te tirar. A palavra que ele fala aqui, são bens inalienáveis. Inalienáveis, ninguém vai te tirar. Ninguém vai te tirar, ou seja, uma vez que você os adquiriu, são seus para sempre. São seus para sempre, né? Eles são mais do que vitalícios, né? São eternos. Eternos, exatamente. Muito bem, Maria Aparecida, muito obrigado por ter comparecido aqui. Espero que nós tenhamos aprendido um pouco mais com esta valiosa lição e que consigamos angariar muito mais bens espirituais do que os necessários materiais. Eu que agradeço a oportunidade, tá? E espero realmente ter passado alguma coisa, né? Para as pessoas que estão ouvindo. E para nós mesmos, principalmente, né? Principalmente para nós que mesmos, nós tenhamos quando aprendido. nós estudamos, inicialmente é para nós, não E é? eu, já 2 vezes, a mesma lição. Tem que aprender mais ainda, não saberia eu acho. quantas vezes eu teria que aprender essa lição, Maria Aparecida. Até a próxima semana.